Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. Bom dia, governador. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvinte. O prazer é todo meu estar aqui mais uma vez com vocês. Também aqui no estúdio com a gente, o editor de política do Jornal Tempo, Ricardo Corrêa. Bem-vindo também, Ricardo. Obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço. Bom dia, governador. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença. Governador, o senhor anunciou a criação de um protocolo de flexibilização gradual e localizada do isolamento. Já explicou uma boa parte pelas redes sociais oficiais do senhor, mas eu queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes também como vai ser feito esse protocolo. Perfeito. Bom, esse protocolo, ele tem uma primeira etapa que envolve 2 pontos. Primeiro é normatizar da segurança para todas aquelas atividades consideradas essenciais que já estão funcionando praticamente desde que tivemos essa crise da pandemia. Os supermercados, açougues, padarias, oficinas mecânicas. Lembrando que em Minas Gerais, essas atividades preponderantemente estão em cidades pequenas e muitas vezes as prefeituras dessas cidades não têm um corpo técnico que consiga estar fazendo orientações que venham a suprir esses estabelecimentos com medidas de efetiva segurança. Esse é uma parte, então, é normatizar aquilo que já funcionava. E a segunda parte, talvez tão ou mais relevante, é um protocolo para atividades em geral, que envolve tanto a figura do empresário, do empregado e do cidadão. Lembrando que muitos prefeitos de todo o estado já liberaram parcialmente ou até totalmente as atividades econômicas, mas também sem nenhum protocolo de segurança. E nós queremos deixar muito claro o seguinte: caso um estabelecimento comercial venha a ser reativado ou já está reativado, que ele trabalhe dentro de algumas regras. Isso vai fazer com que aquilo que já está funcionando no estado fique muito mais seguro do que está hoje. De forma que os casos que hoje em Minas são poucos sejam menos ainda. E vamos, a partir da semana que vem, estar fazendo as ondas de acordo com o impacto econômico das atividades e também no impacto no sistema de saúde. Aquelas atividades que têm um impacto econômico relevante, que têm baixo impacto no sistema de saúde, terão prioridade. Como eu citei ontem numa entrevista, tipo uma refinaria de petróleo. Poucas pessoas trabalham ali e se movimenta um alto valor financeiro. Então, esse tipo de prioridade é mais importante do que um outro que tem muitas pessoas e movimenta baixo valor. Isso já está em fase final. Nós devemos estar divulgando, muito provavelmente até segunda-feira, essa questão das atividades. Agora, governador, esse plano, né, Minas Consciente, né, está sendo chamado de reativação da economia. Ele, claro, tem um objetivo de, né, impedir essa perda econômica para as pessoas, para o cidadão em geral e também para o estado, né? O senhor entrou no governo herdando uma dívida gigantesca. Depois disso já surgiu um problema no setor mineral com a tragédia de Brumadinho, que também diminuiu bastante a arrecadação do estado, que depende muito do minério. E agora vem essa questão da pandemia. Aqui, em que ponto chegaram as contas do estado agora? Qual é a situação? Ontem o secretário Gustavo Barbosa, inclusive na Assembleia, disse que se não vier uma ajuda de alguma maneira, né, uma ajuda federal ou algum tipo de recurso, talvez não haja dinheiro para pagar o salário em maio. Qual que é o tamanho dessa ajuda? Assim, qual que é o tamanho do buraco que nós temos que preencher aí para conseguir dar conta das contas em maio? Ricardo, o buraco só tem aumentado. Nesse mês de abril, que nós estamos rumando agora para a última semana, nós só conseguimos fechar as contas porque nós tivemos uma entrada adicional de 782 milhões de reais, que foi uma dívida do antigo Banco Benge, que foi recebida agora.
Caso nós não tivéssemos essa entrada, nós não teríamos conseguido fechar o mês como vamos fechar. Amanhã nós estaremos já fornecendo a data do pagamento da segunda parcela do funcionalismo público, e eu friso bem que no mês de março as atividades fecharam praticamente por volta do dia 22. Foi um domingo, dia 22, até dia 22 praticamente nós tínhamos uma vida normal. E o recolhimento das atividades de março são feitos no mês de abril. Então, o mês de abril acabou tendo um impacto, mas não tão grande, porque o mês de março foi quase que um mês normal. E o recolhimento é sempre no mês seguinte. Mas agora a situação em maio vai ser terrível, porque durante o mês de abril nós tivemos do dia 1º praticamente até o dia 30 a maior parte das atividades fechadas. A nossa previsão é que a arrecadação nossa, que é de cerca aí de 9 bilhões, caia 25, 30%, devido a esse fechamento da economia. Nós já estimamos um déficit, e eu diria que se ele for feito novamente, talvez a situação piore, um buraco adicional, além daquele já existente, de 7,5 somente devido à pandemia. Já existia um buraco de 13, um déficit de 13. Com a pandemia, soma-se mais 7,5 e talvez com o agravamento da atividade econômica, nós nunca tínhamos tido esse fato anteriormente, não sabíamos estimar, e as últimas estimativas indicam que é mais grave do que se pensava. E esse 7,5 talvez possa ir para 8,5, para 10 bilhões. Então, é uma situação que eu posso te afirmar o seguinte: ou nós teremos uma ajuda do governo federal, o caso de Minas é mais grave do que de outros estados, mas outros estados também estão enfrentando um problema semelhante, ou no mês de maio, infelizmente, nós não vamos ter condição de pagar quase nada, porque a arrecadação caiu muito, não caiu 5, 10% não, ela caiu 25, 30, 35, nós ainda não temos esse dado, mas a projeção é nessa linha. E o governo tenta, né, o governador tentar equilibrar essas contas, né? De um lado, o funcionalismo que precisa receber, as contas e obras que precisam ser conduzidas, e de outro, essa questão do coronavírus. Em relação ao coronavírus, o que possibilitou o Estado a redigir e a planejar esse protocolo de critérios para a reabertura gradual, a essa flexibilização do isolamento? Qual é a situação hoje em relação ao coronavírus que proporcionou isso? Adriana, nós tínhamos de tentar enxergar tudo por um contexto muito maior. Muitas vezes eu vejo que a imprensa, a mídia, gosta só de catástrofe. Nos Estados Unidos, nos últimos dias, tem morrido, pelo que eu acompanho, 2.500 pessoas pelo coronavírus. O Brasil até hoje, no acumulado, não atingiu o que os Estados Unidos têm tido de óbitos em um único dia. O Brasil, apesar de toda a tristeza, de toda a crise, é um dos países menos afetados em questão de casos e de óbitos. Então, o Brasil, num contexto mundial, está muito bem, ninguém fala isso. O que se morre nos Estados Unidos, talvez em 15 horas, é o acumulado do Brasil em 60 dias. E dentro do Brasil, Minas Gerais está muito bem. Nós somos o 4º estado com menor incidência de casos e óbitos dentro do Brasil. Melhor do que Minas Gerais está Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins, que são estados que têm uma população menor do que a região metropolitana. São estados que têm uma população de 1,5 milhão e 3 milhões aproximadamente, esses estados. E Minas está indo muito bem, porque nós tomamos as medidas de forma antecipada, antes que São Paulo, Rio de Janeiro, que já estavam num estágio mais avançado, tomassem medidas, nós já tomamos, e com isso hoje Minas Gerais tem utilizado dos leitos de UTI apenas 3% para aqueles pacientes que estão com coronavírus. E nós temos disponíveis 50% dos leitos. Então, de 50%, nós estamos utilizando 3%. Eu estava conversando aqui agora com o prefeito Medioli, a situação de Betim é melhor ainda, a proporção aqui. E eu posso te dizer que esse tipo de
colchão de segurança nos permite fazer alguma coisa em termos de reativação responsável, segura da atividade econômica. Tudo que nós estamos fazendo, vale lembrar, é colocando a segurança em primeiro lugar. Eu já fui questionado se nós estamos com uma curva tão boa, com uma taxa tão baixa, por que reativar a economia? Eu falei, se você não fizer isso, você está punindo quem está indo bem. É pegar o aluno que tirou nota 10 e falar, você é o que vai ter de ficar mais tempo nas aulas de recuperação, porque eu quero que você só continue tirando 10 para sempre. E para ele continuar tirando 10, muitas vezes ele não precisa de recuperação. Outros estados que estão numa situação pior do que Minas, talvez vão precisar ficar com isolamento mais tempo. E Minas tem favoravelmente a nós o fato, não só dessas estatísticas, como também de nós termos aqui em Minas 853 municípios. A população está bem pulverizada em todo o estado. Muitos desses municípios são pequenos, 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, 15.000. Muitos desses não têm sequer transporte público. As pessoas, para se locomover nessas pequenas cidades, vão a pé para o trabalho, vão de bicicleta, não tem nem ônibus dentro da cidade circulando. Então a aglomeração de pessoas é muito pequena. Então Minas Gerais é diferente do Brasil e o interior de Minas é muito diferente da região metropolitana também. Aqui nós temos transporte público, metrô, etc. No interior nós não temos. E seria muito injusto nós receitarmos o mesmo remédio para doentes diferentes. E até então isso estava acontecendo. Eu sei que o isolamento foi uma medida extrema, preventiva, ninguém sabia o que ia acontecer, mas hoje nós já sabemos que temos centenas de cidades em Minas que não tem um óbito, um caso. E nós vamos tratar ela da mesma maneira que Belo Horizonte? Não é justo. Então cabe a cada prefeito estar definindo. O que o estado está fazendo é dando uma orientação só. Caso o prefeito queira aderir a esse protocolo de segurança, ele será muito bem-vindo. Governador, ainda voltando na questão econômica, hoje ao meio-dia o senhor fará uma live sobre a reativação da economia no estado. O senhor pode adiantar pra gente o conteúdo dessa live? A gente já sabe que segue muito aí em relação a esse protocolo, ao que o senhor já falou ontem também na empresa e ao que o senhor divulgou também nas redes sociais. Mas qual é o principal assunto hoje? É direcionado aos prefeitos? O senhor adiantou aí também que os prefeitos podem seguir aquilo que é melhor para cada prefeitura, mas que o governo fará as orientações. O que de fato vai ser tratado nessa live? Thalita, nós vamos tratar na live basicamente o que eu mencionei há pouco, que é exatamente essa reativação da economia gradual, segura, criteriosa, porque a última coisa que nós queremos é jogar por terra, é estragar o que foi tão bem feito agora. Minas Gerais, dentro do Brasil, dentro dessa crise do coronavírus, é o único grande estado que conseguiu, talvez, conduzir de maneira exemplar, apesar de termos tido óbitos, o que é muito triste, mas comparativamente a nossa incidência de óbitos com estados vizinhos é coisa de 10 vezes menos. Então nós não estamos falando de uma diferença pequena, é uma diferença muito grande quando se fala em óbitos em casos por 100.000 habitantes, e nós queremos fazer essa reativação segura, gradual, responsável da melhor forma possível. E eu tenho me empenhado pessoalmente nessa questão, porque sei o quanto é importante nós reativarmos a economia e o quanto é ainda mais importante nós deixarmos que a vida sempre fique em primeiro lugar. Não vamos abrir mão da segurança. Aqui em Betim, eu acompanhei ontem, antes de ontem, a reabertura e vi que o prefeito foi extremamente seguro, foi extremamente ponderado, criterioso, e a cidade com certeza vai passar a funcionar quase que normalmente, sem estar ampliando novos casos e óbitos, que inclusive foi informado não teve nenhum até o momento. Uma cidade do porte de Betim não teve sequer um óbito, o que é muito bom. E vejo que a reativação sendo feita dessa forma responsável, é possível conciliar sim trabalho e também segurança das pessoas.
Agora, governador, o senhor citou a questão dos 3% dos leitos ocupados por pessoas que estão acometidas da Covid e que nós temos no estado aí uma situação de 50% mais ou menos de leitos ocupados, né, contando as outras doenças também. Uma situação Exato. Que assim, talvez a gente possa usar a palavra controlada nesse sentido do sistema de saúde. Mas se o senhor vê em alguma região do estado, se o senhor tem dados de alguma região que a situação é mais problemática, por exemplo, uma região que tem 80% aí do índice de ocupação, não, em alguma cidade ou alguma região especificamente do estado? Sim, nós temos 3 regiões que não têm um colchão de segurança tão grande. São as regiões nordeste do estado de Minas, principalmente ali em Teófilo Otoni, a região noroeste, região ali de Paracatu, Naí, mas que tem ali um colchão de segurança, que seria o Distrito Federal, que está muito próximo, muito mais do que a capital, e a região norte, como um todo também, também não é uma região onde existe uma grande quantidade. Mas vale lembrar o seguinte: apesar dessa disparidade regional, é plenamente possível você levar respiradores de uma região para outra. Então, aquilo que porventura venha a ser necessário numa região, nós podemos estar transportando de outra, ou transportar o paciente também. Então, é algo que nos preocupa realmente, porque o melhor seria termos lá, mas nós já estamos providenciando a compra de equipamentos e espero que eles cheguem dentro de um prazo que possibilite essas regiões ficarem atendidas adequadamente. Mas existe essa disparidade. Governador, o estado, ele estuda uma forma de mudar a gestão do atendimento ao Covid. Vai haver alguma modificação nesse sentido, nesse mapa do atendimento? O hospital que atende Covid vai atender só Covid? Como é que isso vai ficar? Como a quantidade de casos tem sido muito pequena, ainda não foi necessário nós adotarmos essa medida, que inclusive está planejada, é bom lembrar. Mas caso cresça, nós vamos adotar. O que se fez até o momento foi separar algumas alas ou andar de algumas unidades dos hospitais para os pacientes com a Covid, porque eles não podem ficar junto com os demais. Sim. Mas caso o número venha aumentar, o que eu espero que não aconteça, esse tipo de medida será adotado sim. Ficará um hospital único exclusivamente para os pacientes da Covid. E eu saliento que nós fizemos o hospital de campanha, que inclusive fica pronto agora, exatamente nessa semana. Na última semana eu inaugurei a primeira etapa com 270 leitos e essa semana nós completaremos os 800 leitos e não temos sequer um leito ocupado até o momento. E como eu disse, espero que ele seja como um step no seu carro. Você viaja, precisa levar o step, mas não quer utilizá-lo. Foi um investimento necessário, que eu agradeço muito a FIENG, os empresários que contribuíram, que foi basicamente através de doações que nós fizemos o hospital de campanha, que ficou excelente, mas espero que o estado não venha a utilizá-lo. E a nossa curva indica que não será necessário. Na última semana, o número de novos infectados no estado por dia ficou em média de 55, está estável. Não tem crescido na última semana. O número de óbitos, 2,5 óbitos por dia, também não tem crescido. É um número que eu tenho acompanhado diariamente e se ele se mantiver, com certeza a estrutura de saúde do estado não vai sofrer nenhuma sobrecarga. Governador, há quem diga que a subnotificação em Minas tem sido alta. Essa é uma grande preocupação de quem defende que o isolamento deve continuar, inclusive. O senhor acredita nessa hipótese? Eu só não acredito, como tenho certeza que ela existe, Thalita. E essa subnotificação existe no mundo todo. Inclusive a China publicou que lá em Wuhan, em vez de terem sido 2.300 falecimentos, foram 4.000. E vale lembrar que a China é um país autoritário, aonde as coisas funcionam até melhor do que no Brasil. Essa subnotificação, ela existe, mas ela não me causa uma preocupação grande pelo seguinte: primeiro, que ela ocorre em todos os locais do Brasil.
Eu falo que é como se fosse uma balança que pesa 5 quilos a mais. E o que interessa para nós é a tendência, não é o número absoluto. E o que eu tenho visto, como eu acabei de dizer, é que em Minas Gerais os números estão estáveis. Eles podem até não estarem 100% correto, mas como todo dia a balança marca a mesma diferença, eu posso te dizer que nós estamos com a situação totalmente sob controle aqui em Minas Gerais e que essa subnotificação que existe, que ocorre em outros estados, ela no decorrer do tempo ela acaba sendo quase que anulada, porque com certeza hoje nós estaremos apontando ou detectando algum óbito por coronavírus de alguém que faleceu há 10 dias, que às vezes é o tempo que se leva para fazer os exames, para poder colher aquele caso suspeito. Então o tempo acaba anulando, mas há realmente uma subnotificação muito em fator do tempo, que muitas vezes se demora a fazer a análise. Muitas prefeituras enviam os dados somente no dia seguinte para a Secretaria de Saúde. Tudo isso acaba provocando esse tipo de fato. Mas o importante, vamos ressaltar aqui, é a tendência, e a tendência está a nosso favor. Aproveitando isso que o senhor destacou, como é que está a questão da testagem no estado hoje? Há alguma demanda reprimida? Há quantidade de testes suficiente? Eu sei que os estados receberam uma quantidade de testes que no início ainda não tinha. Há uma demanda reprimida de fazer andar esses testes, né? Fazer o resultado desses testes sair. Como é que está hoje na questão da testagem? É um problema para o estado ou não? Em termos, é lógico que se nós tivéssemos mais testes, as pessoas gostariam de fazer uso. A situação hoje, Ricardo, é basicamente a seguinte: nós temos condição de processarmos 1.800 testes por dia, e dos 1.800 que nós estamos processando, nós temos priorizado os testes daquelas pessoas que apresentam um sintoma mais próximo da Covid. E apenas 15% tem sido testado como positivo. Então dá para ver que mesmo que nós tivéssemos mais testes, muito provavelmente a quantidade não iria subir, porque nós já estamos direcionando para aquelas pessoas que têm sintomas mais próximos da Covid. E 80% não estão com a Covid, acusam negativo. Eu te diria que está nos atendendo razoavelmente bem. Dentro do contexto Brasil, Minas, proporcionalmente, é um dos que mais está fazendo testes em proporção à população, mas é lógico que seria bom nós termos uma quantidade maior, porque muitas vezes alguém no interior tem de mandar amostra para cá, demora, e nós teríamos condição de estar fazendo isso mais a miúdo e com agilidade maior. Governador, ainda em relação aos respiradores, algumas prefeituras falam em comprar equipamentos sem a ajuda do Estado e afirmam que só a FHEMIG iria receber a ajuda do governo com esses equipamentos que atualmente são tão requisitados justamente no combate ao coronavírus. Isso de fato tem acontecido? Sim, o respirador é um equipamento que ficou em falta no mercado. O valor dele foi muito inflacionado. Eu tenho conhecimento que alguns prefeitos, como o prefeito Calil aqui de Belo Horizonte, que até numa entrevista ele citou que comprou acho que 7.000 equipamentos desse para atender Belo Horizonte. Com certeza ele já resolveu o problema da capital, mas no interior eu posso te dizer que tem prefeitos que primeiro não tem verba e gostariam de ter o equipamento, e segundo que realmente estão enfrentando essa dificuldade. Nós mesmos estamos enfrentando. O nosso secretário de planejamento, Otto, que é onde fica a área de suprimentos do estado, tem uma verba para comprar equipamentos e não tem conseguido. E ainda tem um outro problema: quando consegue, exige-se pagamento antecipado, coisa que o estado não pode fazer, e às vezes é um preço 5 vezes maior do que aquele que o estado pagou há 6 meses atrás, o que acaba gerando um problema na nossa
segurança jurídica, porque amanhã o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público pode alegar que nós estamos comprando superfaturado um equipamento. Então, tudo até que for ser comprado vai ter anuência dessas entidades para que não haja nenhum questionamento futuro, porque se há 6 meses atrás algo custava 100 e agora custa 500, então fica difícil de justificar, mas essa situação do coronavírus infelizmente levou a isso. Agora, governador, o senhor já deixou claro em algumas entrevistas que não pretende tomar parte nessa disputa que hoje é travada entre o presidente da República e o presidente da Câmara, né? Mas o senhor disse recentemente numa entrevista que considera que há um totalitarismo contra o presidente. O senhor vê aí um cenário em que trama uma derrubada do presidente? O senhor enxerga dessa forma? E de onde viria essa pressão? O presidente tem contrariado muitos grupos políticos tradicionais que tinham já habituado a fazer uso do Estado, e ele acabou quebrando esse tipo de hábito. E isso, é lógico, causa reações. Eu te diria que nós estamos nesse momento no Brasil, pessoas que sempre tiveram poder na mão, que fizeram uso muitas vezes inadequado deles, se sentem hoje incomodados com um presidente que não compartilha de hábitos nada republicanos que existiam no Brasil. E essa reação tá aí para nós vermos, né? Tudo que o presidente faz é questionado, mas pelo que eu acompanho, o presidente é um patriota, é uma pessoa íntegra, mas não é perfeito, como nem eu, nem você e qualquer pessoa que esteja nos escutando. Todos nós temos as nossas falhas e os nossos defeitos. E muitas vezes esses grupos, pela influência que têm, acabam envolvendo a mídia, que qualquer deslize do presidente exagera aquilo e potencializa aquilo. Mas o presidente tem feito muita coisa boa pelo Brasil. Eu te diria que a principal dela é ter acabado com a corrupção. Desde que ele entrou, eu não vejo mais em jornais, em noticiários, nenhuma questão de termos ministros envolvidos em escândalos, alguém do governo federal. Esse é um ponto. O presidente fez uma reforma da Previdência que desde a época do Fernando Henrique estava para ser aprovada e não foi, ficou aí 20 anos, em menos de um ano de governo ele fez. Então temos de olhar as coisas boas também, mas muitas vezes boa parte da mídia e da classe política só foca no negativo. Como eu falei, você vai ver um noticiário na TV à noite, só fala em mortes no Brasil, mas ninguém fala, o Brasil está tendo um número de mortes que é 50 vezes menor do que os Estados Unidos. O Brasil está fazendo muito melhor do que os outros países. Você não vê falar isso, você só vê falar dos estados que estão sobrecarregados. O Amazonas, o Ceará, mas ninguém foi em Goiás, veio em Minas, foi no Mato Grosso para falar que aqui está funcionando bem. Só se vê coisas negativas. Parece que essa postura precisa mudar e o presidente acaba sendo envolvido nesse contexto. Governador, secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, justificou o aumento do salário dos médicos da FEMIG, dizendo que os enfermeiros já ganham muito bem. Isso foi aqui no Café com Política. É pensado no reajuste para os enfermeiros após a pandemia? Foi justa essa decisão? O que aconteceu, vamos deixar bem claro, é que nós tivemos de fazer um chamamento, ou seja, contratar pessoas no mercado para atuar nessa crise do coronavírus, já prevendo uma sobrecarga no sistema de saúde, o que provavelmente não vai acontecer, é bom lembrar, e fizemos o chamamento para o cargo de enfermeiros e enfermeiras. E fomos muito bem sucedidos. Não sei se chamamos 100 enfermeiros e conseguimos os 100 ou os 200 enfermeiros, pelo mesmo valor que o Estado já paga hoje na FEMIG. E fizemos o chamamento para médicos também, pelo mesmo valor que nós pagamos na FEMIG, e não conseguimos.
o que indica que há menos médicos disponíveis no mercado do que enfermeiros. E para conseguirmos atrair médicos, tivemos de subir um pouco o valor. E aí criou-se essa ideia de que nós reajustamos o salário dos médicos, o que é uma mentira, porque nós estamos pagando temporariamente para este chamamento apenas um valor extra, porque nós não conseguimos. É somente durante essa crise da coronavírus, para esse chamamento, que os médicos terão uma remuneração extra, mas depois vai voltar o que sempre foi e é praticado na FEMIG. Então, não houve reajuste, houve um pagamento extra, porque não conseguimos os profissionais em quantidade necessária. Governador, uma das coisas que preocupa bastante é a questão das aulas, né? Que estão suspensas desde o período da pandemia. As escolas particulares, inclusive, já anunciaram que poderão retomar as aulas antes do previsto pelo Estado, de 90 dias. Como que está essa situação? Adriana, a situação da educação é uma das que mais me preocupa, porque educação é importantíssima, é fundamental, envolve crianças. Eu sei que hoje a maioria das escolas particulares já estão conseguindo fazer o ensino à distância, o ensino não presencial, mas infelizmente na rede pública nós tivemos, eu gostaria de entender o porquê, né? Do meu ponto de vista é incompreensível isso, para não dizer coisa pior, o que o sindicato fez, que é entrar com uma liminar para impedir o teletrabalho. As professoras já não estão dando aula e agora eles querem que ela nem faça o trabalho de casa, o teletrabalho. Eu não sei o fundamento disso. Conseguiram uma liminar que eu tenho certeza que a justiça, como o próprio nome indica, vai fazer justiça e vai cassar essa liminar, porque não tem fundamento uma categoria que está fazendo teletrabalho com total segurança se negar a trabalhar naquilo para qual está recebendo remuneração, que é para educar crianças. Com isso, nós temos tido realmente um prejuízo no ano letivo, mas eu tenho certeza que com o tempo nós vamos recuperar. As férias, o intervalo que há no meio do ano vai ser encurtado. A semana do saco cheio que tem lá em outubro, com certeza vai deixar de existir. As férias do final do ano, com certeza vão se resumir ali a 10 dias também, entre o Natal e o Ano Novo, e com o tempo nós vamos recuperar isso, mas é uma grande preocupação, é uma questão que nesse momento ainda não está resolvida, mas que eu também tenho me empenhado pessoalmente, porque a pior coisa que pode existir para um estado, para um país, é aqueles que no futuro vão dirigi-lo, vão desempenhar, não ter a educação adequada. Com toda certeza, nesse mês de maio, nós vamos ter uma definição e, principalmente, vamos fazer com que as crianças já venham a ter condição de aprender não presencialmente até essa situação da pandemia ser equacionada. Governador, ainda em relação à educação, vai haver suspensão e redução de salários caso não haja o retorno ainda neste semestre das aulas? Não há nada previsto nesse sentido. Governador, o senhor por 2 vezes aqui nessa entrevista já destacou, apontou que o senhor considera que a mídia às vezes divulga muita tragédia, divulga o lado ruim da situação, né? Os estados sobrecarregados, mas o senhor acha sinceramente que se a mídia não tivesse mostrado os casos da Itália, da Espanha, o caso gravíssimo de Manaus, de Pernambuco, as pessoas ficariam em casa? Não é também por isso que nós temos poucos casos em Minas, porque estamos esclarecendo a população do quão grave é a situação? Ricardo, eu concordo 100% com você. A mídia tem de alertar, a mídia tem de mostrar o que ações pouco planejadas, como a do prefeito de Milão, que depois foi pedir desculpas pelo que aconteceu, concordo totalmente. Mas ela tem de mostrar também o que está dando certo, e isso eu não tenho visto. Vamos pegar os noticiários e ver se alguém mostrou o resultado do estado do Mato Grosso, que eu acho que é o melhor do Brasil, o mais baixo. Ninguém mostrou. O que eles fizeram lá, o que está funcionando. Sei que as atividades econômicas estão quase que operando normalmente no estado. Então eu vejo o seguinte, tem de alertar.
mas tem de mostrar que tem coisas funcionando bem. Tem de mostrar que tem assassinos, que todo mundo tem de tomar cuidado, andando de madrugada, sozinho, etc. Mas tem de mostrar que tem pessoas boas que ajudam também, sem nenhum interesse. Então, eu vejo que muitas vezes há uma tendência para mostrar só o negativo. E isso acaba impactando negativamente o psicológico da população. Você só vê coisa ruim desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. É triste viver num mundo assim. Tem coisas boas que podem ser mostradas. Então, acho que a mídia tem de alegrar um pouco o povo também. Mostrar que existem pessoas boas, que existem situações boas também. E muitas vezes parece que é só clima de velório. Então vamos lembrar um pouco que há a outra face também. Não quero que exagere nenhuma, mas que pondere um pouco. Governador, o senhor falou aí de alguns crimes e sobre a política de prevenção à criminalidade. A gente está vivendo um momento, inclusive ontem trouxemos aqui na Rádio Super, também nos nossos títulos impressos, né? O Jornal Tempo Super Notícia, alguns comerciantes que já alegam saques em lojas, também aumento nos crimes em relação à violência doméstica. O que o Estado está pensando para que a gente possa passar por essa pandemia também em relação à violência? Essa questão realmente é uma preocupação. Com o advento do isolamento, nós tivemos um aumento nos crimes de violência, na violência doméstica, porque as pessoas passaram a ficar muito mais horas em casas, no maior número de pessoas, e isso infelizmente acabou acontecendo. E o Poder Judiciário também sabiamente decidiu, e é o correto, que aquelas pessoas que estavam em regime semiaberto, ou seja, que trabalham durante o dia e à noite pernoitavam no presídio, que não deveriam mais pernoitar para que não levasse o vírus para dentro do presídio. E até o momento, graças a Deus, nós tivemos casos excepcionais em presídios. Os detentos, de certa maneira, estão bem protegidos com relação ao vírus. E essas pessoas, nós sabemos, são pessoas que têm uma disposição maior a cometer delitos. E a orientação que nós passamos para a Polícia Militar, e isso tem sido feito, é que essas pessoas sempre têm um domicílio que elas têm de apontar aonde dormem, e a polícia acaba meio que vigiando essas pessoas que estão em liberdade. As nossas forças de segurança têm feito esse trabalho, porque foi uma quantidade expressiva de pessoas que estão nessa situação, que estavam no regime semi-aberto. Com relação a saques, ainda não chegou ao meu conhecimento que nós tivemos situações correntes disso. Eu não sei se você teve alguma informação adicional, talvez tenha sido algum fato isolado, mas é uma preocupação grande. Nós já estamos providenciando a distribuição, e isso talvez até já esteja acontecendo, de cestas básicas para a população mais carente, principalmente no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que é a região que tem a menor renda do estado, aonde as pessoas realmente têm enfrentado mais dificuldade, e estamos correndo atrás de mais ajuda, principalmente para essa população mais carente. E lembrando que a ajuda do governo federal tem chegado, houve alguns imprevistos, alguns atrasos, mas esse auxílio emergencial de R$600 já começou a ser pago e vai ajudar muitas famílias. E eu espero que com as ações do governo federal e essas nossas, a gente consiga passar esse período tão difícil. O nosso ouvinte aqui, governador Jackson Alves, ele está acompanhando a nossa entrevista desde o início e pergunta ao senhor se há alguma previsão de retorno dos funcionários à cidade administrativa. Alguma previsão nesse sentido? Jackson, por hora não. Nós vamos continuar com teletrabalho, mas é bem provável que talvez a partir da próxima semana nós já comecemos a trabalhar em turnos. Talvez uma semana vá uma turma, na outra semana vá outra, para poder manter um distanciamento maior. Vai ser uma retomada gradual, alguma coisa separando por turnos, por etapas, o trabalho para que haja segurança. O governo então está estudando isso, Está estudando, sim.
Ainda em relação à criminalidade, governadora, a Isabela também nos pergunta especificamente da política de prevenção à criminalidade, programas Fica Vivo, mediação, também outros programas do governo que estão presentes em aglomerações de grande índice de criminalidade. Também estão sendo pensadas algumas ações para esses programas, governador? Isabela, infelizmente, o programa Fica Vivo teve corte no orçamento, né? Eu gostaria muito era de ter ampliado o orçamento, porque eu conheço pessoalmente o programa, já fui em eventos, inclusive com a Andressa, que é uma das pessoas que coordena esse projeto tão importante. E nesse momento de crise financeira, de falta de recursos, em que nós não temos condição de deixar o detento sem alimentação. Tem despesa que você não consegue cortar no Estado. O funcionalismo ficar sem receber nada. Nós tivemos de fazer corte em todas as secretarias e praticamente todo o projeto acabou sendo impactado. Mas eu reconheço a relevância desse projeto, que é importantíssimo, e é objetivo meu, assim que a situação financeira do Estado possibilitar, nós inclusive ampliarmos esse projeto, porque ele ensina, né, jovens, crianças, adolescentes, várias habilidades que muitas vezes esses jovens teriam dificuldade de estar adquirindo e é direcionado para jovens que às vezes no tempo livre não tem muitas opções, moram às vezes em comunidades que não há outras opções para a pessoa estar fazendo, e ali ele vai aprender vários tipos de artes, de ofício, etc. E tem essa importância tão grande. Mas não está esquecido, está apenas tendo, infelizmente, essa restrição orçamentária. Governador, historicamente, ou pelo menos nos últimos anos, Minas Gerais foi muito maltratada pelo governo federal, né? Nas gestões do governo federal petista e também na gestão do presidente Michel Temer, várias demandas do Estado foram deixadas de lado, na maioria desses momentos, o que se atribuiu-se a uma relação ruim entre os governantes estaduais e o governo federal. O senhor já deixou claro que o senhor tem pensamentos parecidos em alguns aspectos com o presidente, né? Tem uma boa relação com o presidente, o senhor se encontra frequentemente com ministros, né? Com o Paulo Guedes o senhor já encontrou algumas vezes, com o ministro da Infraestrutura também, mas nesse primeiro momento, pelo menos até aqui nesses primeiros nesse primeiro período de governo, um ano e pouco de governo, a gente vê algumas demandas de Minas ainda represadas. Por exemplo, a questão do metrô, que havia uma promessa de que o dinheiro das concessões viria, a empresa já começou a pagar, mas esse dinheiro ainda não chegou até nós, e o governo também tem tomado algumas medidas no campo judicial que teoricamente vão contra os interesses do Estado. Por exemplo, entrado com uma liminar para tentar um pedido para derrubar a liminar que faz com que o Estado deixe de pagar a dívida, ou agora recentemente com um parecer ao Supremo para que estados e municípios não deixem de pagar precatórios, por exemplo. O senhor considera que Minas tem sido bem tratada ou está sendo melhor tratada do que foi no passado? É sempre possível melhorar o tratamento. Mas vamos lembrar aqui, Ricardo, que o governador anterior a mim era do PT e na época dele, em boa parte do mandato dele, a presidente era do PT também. E pelo que eu me recordo, ele, apesar dessa proximidade de fazer parte do mesmo partido, não trouxe nada de relevante para Minas. Minas merece ser bem tratada, sim. Eu tenho corrido atrás. Tentei, junto com a Assembleia Legislativa, o presidente Agostinho Patrus, inclusive foi a Brasília comigo, para tratarmos da questão da Lei Candir, que Minas perdeu muito no passado e outros estados exportadores também, mas não fomos bem sucedidos, outros estados também não foram, lembrando que a União deu o mesmo tratamento para todos os estados. Minas pretendia receber coisa de 130 bilhões, tinha alguns cálculos que apontavam esse valor. No total, todos os estados, incluindo Minas, vão receber 4 bilhões.
Então dá para ver a grande diferença, 130 para um estado e 4 para todos os estados. Então vai vir para Minas 600 milhões, alguma coisa assim, é menos de 1% do valor pretendido. Foi uma decisão judicial, uma decisão técnica também. Todos os estados tentaram ir contra isso, mas não fomos bem-sucedidos. Mas vejo que existe em Minas também, e vale aqui um alerta, de que governantes passados se negaram a fazer qualquer ajuste dentro do estado. Minas hoje é um dos pouquíssimos estados que não fez uma reforma previdenciária. Um dos últimos que vai fazer. E sempre julgaram a culpa em Brasília. Então é muito fácil eu ficar tirando 0 na prova e ficar julgando a culpa na professora. Então eu vejo realmente o governo federal pode nos atender melhor, mas Minas precisa fazer as lições de casa também. Caso contrário, nós vamos ser, Minas estruturalmente há anos é um estado que gasta mais do que arrecada. Em lugar nenhum do mundo isso dá certo. Nem na sua casa, nem na minha, nenhum governo funciona bem se estiver gastando. E agora nós chegamos num ponto de esgotamento. Não há mais de onde tirar recurso. No passado, confiscou-se os recursos do TJ, né? O último governo foi lá e pegou 8 bilhões de reais do TJ. E hoje o estado deve isso e paga juros sobre isso. Antes fez-se várias operações antecipando receitas, etc. E agora nós estamos esgotados. É como se você vendesse seu carro, vendesse a sua casa, vendesse a sua mobília. Chega uma hora que só tem a roupa do corpo para vender. E a situação do estado hoje é basicamente essa. Não há mais de onde tirar recursos. E muito poderia ter sido feito no passado, eu falo pela minha experiência no governo. Nós, somente com a reforma administrativa, estamos economizando com secretarias que foram extintas, isso desde o primeiro dia do governo, 20 milhões por mês. No governo todo, só isso dá 1 bilhão. E melhorando a gestão pública. Sem contar contratos de fornecimento, vários outros contratos de prestação de serviço, etc., que nós muitas vezes reduzimos o valor em 80%, em 70%. Então, o governo nunca foi bem gerido, o governo nunca olhou muito essa questão de custo. E se você gasta mal, uma hora você vai enfrentar problemas. Então, Brasília pode ajudar muito, mas muito nós temos de fazer aqui também. Mas o que nós temos que fazer, por exemplo, o senhor citou a reforma da Previdência. O senhor não poderia já ter enviado? O que os governos anteriores não quiseram fazer, não há dúvida nenhuma. Nenhum dos governos anteriores ao senhor se preocuparam nem um pouco com essa questão, nem cogitaram enviar. O senhor vinha trabalhando numa proposta de reforma da Previdência, mas que, ao contrário de outros estados, não foi enviada. Nós não deveríamos ter enviado essa proposta para a Assembleia? Sim. A nossa interlocução com a Assembleia melhorou muito nos últimos 45 dias. Nós tivemos a entrada de uma pessoa na Secretaria de Governo, o Igor Eto, e não que quem estava antes não fizesse um bom trabalho, o Bilac e o Custódio, que eram excelentes profissionais políticos, mas faltava a eles aquilo que eles não queriam conseguir, que é uma legitimidade. O Igor, por ser do próprio partido, por ser uma pessoa que efetivamente representa o governo, está tendo agora um diálogo melhor com a Assembleia. E vale lembrar que não adianta nós enviarmos, poderíamos ter enviado, se não havia clima. Então, nós queremos enviar na hora que a Assembleia sinalizar. Pode enviar que nós vamos analisar e votar, porque você pode enviar, como já aconteceu com vários projetos, e aquilo ficar aguardando meses para ser votado. Então, estamos aguardando esse momento adequado e parece que ele deve ser na próxima semana, na seguinte. É algo que vai acontecer em breve, até porque a situação agora tornou isso um imperativo. Não dá mais para esperar. Através da reforma da Previdência, o Estado vai conseguir melhorar a sua parte financeira. Governador, hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, já participou. São perguntas objetivas com respostas objetivas. Para começar, Minas Gerais e o coronavírus. Uma batalha que estamos vencendo. Governo federal. Um governo muito bem intencionado.
Isolamento social? Precisamos de isolamento social, mas muitas pessoas precisam desempenhar com segurança a sua atividade produtiva, o seu ganha-pão. Saúde e economia? É possível conciliar as duas coisas. Salário do funcionalismo? É o meu sonho colocá-los em dia. Relação entre governo estadual e prefeituras? Muito boa a relação, melhorou muito. Hoje as prefeituras recebem em dia aquilo que é de direito delas. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Muito obrigada, governador. Espaço aberto sempre para o senhor aqui na Rádio Super. É um prazer recebê-lo aqui. Eu é que agradeço a oportunidade e quero encerrar aqui pedindo a todos os ouvintes que continuem tomando as medidas de segurança, de isolamento quando possível, que o Estado tem tentado fazer o melhor e que nós já estamos caminhando para a reta final dessa crise, mas nunca mais vamos voltar a viver como antes. Muito provavelmente teremos nos próximos anos de estar tomando medidas preventivas, porque o vírus vai ficar entre nós. Muito obrigado, um bom dia. Ótimo dia para o senhor também. Agradeço também o Ricardo Corrêa, nosso editor de política, pela participação. Eu que agradeço.